meus irmãos, bom dia, que a graça do nosso Deus esteja presente em cada coração esta manhã. É muito bom ter a sua participação aqui conosco, seja muito bem-vindo à nossa EBD online. Quero aproveitar aqui nesse momento para dizer aos irmãos que hoje é a nossa última lição do ano. Estamos aqui encerrando o nosso trimestre, e nesse trimestre a gente falou sobre as epístolas para o nosso tempo, refletimos aí sobre as epístolas de Paulo no Novo Testamento. Foram muito boas lições, bons estudos que muito nos abençoaram. Falamos Romanos, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 Timóteo, Tito, semana passada, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Hoje nós vamos concluir aqui com Filemon, e nós louvamos a Deus por esse trimestre enriquecedor em nossas vidas, no que diz respeito ao aprendizado da palavra de Deus. Agradecemos a você pelo seu empenho, pela sua dedicação, que sempre participa conosco aqui em nossa EBD online. Obviamente que é importante destacarmos que as nossas classes, todas elas estão funcionando em nossa igreja, de forma presencial, e nós aqui apenas gravamos o nosso estudo de forma resumida da semana. E na próxima semana nós estaremos iniciando um novo trimestre, um novo ano e um novo trimestre. Próximo trimestre estaremos estudando os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, e as revistas já estão disponíveis na igreja, para que nós possamos estar estudando juntos no próximo trimestre. Nós vamos ao estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a carta a Filemon. E o título da nossa lição é O Amigo Próximo. O Amigo Próximo. Eu quero ler os versos 10 e 11 deste livro. Filemon, uma carta pequena, apenas um capítulo. E vamos ler o texto bíblico aí, versos 10 e 11 de Filemon. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Filemon, irmãos, é uma carta que nos traz alguns aprendizados, É uma carta pessoal de Paulo a Filemon, E Paulo escreve essa carta na sua primeira prisão. Filemon está no conjunto das 4 cartas que nós a conhecemos, que os teólogos chamam de cartas de prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Paulo escreve essa carta na sua primeira prisão em Roma, e ele escreve essa carta pessoal a Filemon. E o motivo dessa carta era Paulo pedindo a Filemon que pudesse estar perdoando Onésimo, que era seu filho na fé. E o motivo dessa carta era Paulo pedindo a Filemon que pudesse perdoar Onésimo, seu filho na fé. É bem provável que Onésimo ele tenha, de alguma forma, prejudicado Filemon. Para nós entendermos um pouco o contexto, melhor dizendo, Filemon era um homem rico, tinha muitos escravos, e Onésimo era um desses escravos. E Onésimo prejudicou Filemon, roubou Filemon em algum momento, e ele foge, ele é preso, e ele fica preso em Roma junto de Paulo, e na prisão Paulo ganha Onésimo para Cristo, e Paulo escreve essa carta a Filemon pedindo para que Filemon pudesse perdoar Onésimo e não mais recebê-lo como escravo, mas como irmão em Cristo. E a natureza dessa carta é falar sobre o amor, é falar sobre perdão, é falar sobre reconciliação. Essa carta é uma carta
né, de grande aprendizado para a nossa vida cristã. Essa carta ela tem um cunho prático, né? Na semana passada nós falamos sobre obras, quando estudamos a carta de Tito. E essa carta aqui é uma carta que fala sobre prática, né? O perdão é quando o amor é colocado em prática, né? Como cristãos em Cristo, nós sabemos, né, que perdoar é uma necessidade, perdoar é um mandamento de Deus para todos nós. Perdoar os nossos devedores, perdoar aqueles que nos ofendem. Como servos de Jesus, nós precisamos estar com os nossos corações, né, abertos para exercitarmos a prática do perdão. Então a carta a Filemão ela é um manual de relacionamento, né, sobre amor, sobre perdão, sobre reconciliação. E é interessante pensar que já nos primeiros versos, o texto vai nos dizer de Filemão o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Filemão morava em Colossos, né? Áfia era sua esposa aqui mencionada e Arquipo provavelmente o seu filho. Essa família era uma família que cooperava com a causa de Cristo, cooperava com a igreja de Deus. Paulo tinha seus cooperadores, né, no exercício do seu ministério e Filemão era um deles. Aqui Paulo ele dá um profundo testemunho acerca da pessoa de Filemão, acerca da sua conduta exemplar, né? E nós já aprendemos com Filemão o seguinte: Filemão cultivava a igreja em sua casa, né? Ele recebia pessoas em sua casa, o trabalho era realizado em sua casa. Aprendemos com Filemão que devemos colocar as nossas vidas, os nossos recursos, à disposição da obra de Deus. Ele, junto de sua família, eram cooperadores da obra de Deus. Ou seja, eram pessoas que colocavam seus recursos financeiros, colocavam o seu tempo, colocavam a sua vida à disposição do reino de Deus. Irmãos, a igreja ela é abençoada quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus. Quando nós colocamos os nossos recursos, quando nós colocamos a nossa vida à disposição do reino de Deus, isso, né, abençoa pessoas, abençoa vidas. E nós, Filemão nos ensina a colocarmos as nossas vidas, a colocarmos os nossos recursos à disposição do nosso Deus, a colocar os nossos recursos à disposição do reino de Deus, para o progresso do reino de Deus. No verso 4, Paulo vai dizer que o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Estamos falando aqui de um cristão exemplar, de alguém com uma conduta maravilhosa, uma conduta abençoadora, né? E no verso 6 o texto vai nos dizer que Paulo orava para que a comunhão que procede da fé fosse eficaz, né, no conhecimento de Deus e de sua vontade. Verso 7 o texto diz: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Como é bom ter pessoas assim em nossas vidas, como é bom conviver com pessoas assim na igreja, na casa de Deus, pessoas que amam, pessoas com coração piedoso, pessoas com coração envolvido na causa de Cristo. Irmãos, se a nossa igreja tem crescido, se a nossa igreja tem avançado, é porque também em nossa igreja nós temos irmãos assim, irmãos envolvidos, irmãos com coração piedoso, irmãos com coração na causa, para que a igreja de Cristo possa continuar crescendo, avançando, fazendo mais. É necessário que haja pessoas que possam colocar o coração na causa, colocar a vida, os recursos envolvidos nas coisas de Deus. Filemão era esta pessoa. Paulo aqui testifica acerca dele. E é interessante pensar que quando Paulo escreve esta epístola a Filemão, suplicando para que ele pudesse perdoar,
né? Onésimo, Paulo aqui, ele não faz uso da sua autoridade apostólica como uma tentativa de intimidar e de impor a Filemão que pudesse, né, perdoar. Paulo não está ali querendo algo forçado de Filemão, mas segundo o verso 9, Paulo ele faz um apelo com base no amor para que Filemão pudesse perdoar Onésimo. O texto diz: prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo, apelo em favor de meu filho Onésimo, de quem gerei enquanto estava preso. Paulo, ele não usa ali, como já disse, ele não se impõe como apóstolo de Cristo numa tentativa de forçar Filemão a tomar uma decisão que ele não quisesse. Mas ele apela baseado no amor, né? Baseado no amor para que Onésimo pudesse exercer a prática do perdão, né, sobre a vida, para que Filemão pudesse exercer a prática do perdão sobre a vida de Onésimo. E tudo leva a crer, né, que Filemão ele obedece, né, essa orientação de Paulo. Né? Verso 21, o texto vai nos dizer: escrevo, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Paulo escreve essa carta com a convicção e com a certeza de que Filemão colocaria o amor em prática e que exercitaria o perdão e a reconciliação sobre a vida de Onésimo. Então, irmãos, essa carta muito nos ensina a respeito do amor, do perdão e da reconciliação como servos de Jesus Cristo, né? Isso nos mostra isso. Filemão, ele precisava ser conscientizado de seu dever como cristão. Esta é a maturidade que Deus espera de nós. Responsabilidade para agir em meio às circunstâncias adversas, aos impasses da vida, com sabedoria e com amor. Então, irmãos, a epístola de Filemão, uma epístola pequena, bem sucinta, né? Mas que tem como propósito e mensagem nos ensinar acerca do perdão e da necessidade de suportarmos uns aos outros, conforme Paulo diz lá em Colossenses, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, né? É isso que Deus espera de nós e deseja de nós, que nós possamos ter um coração aberto, né, para o perdão, para a reconciliação com as pessoas, né, que nos ofendem, né? Dentro do aspecto da cristologia, Paulo ele ilustra o princípio do perdão e da restauração com base na doutrina da substituição dentro da carta de Filemão. Ele pede que Onésimo, o escravo digno de punição, seja perdoado por seu senhor e recebido de volta não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão amado, como irmão caríssimo. O verso 16 nos fala sobre isso. E nós sabemos que dentro do contexto em que eles viviam, irmãos, perdoar um escravo criminoso era algo surpreendente. Perdoar um escravo criminoso era algo surpreendente. E é essa a expectativa de Paulo ao escrever a Filemão, que ele pudesse exercitar graça sobre a vida de Onésimo. E ele pede para que Filemão pudesse perdoar aquele escravo que era digno de punição, mas que exercitasse sobre a vida dele, graça, perdão e reconciliação. É isso que Deus espera de nós, servos de Deus, perdão-nos, perdoarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, vivermos de maneira dignas do Senhor, buscando honrar a Deus em tudo quanto fizermos, tudo aquilo que nós fazemos. Nós devemos buscar glorificar a Deus, devemos buscar glorificar a Cristo, a Cristo. Por isso que essa carta se constitui um manual de relacionamento, se constitui um manual importante para as nossas vidas. É fato que no nosso dia a dia nós somos frustrados e nós frustramos muitas pessoas na medida em que nós nos relacionamos com elas.
E, portanto, é necessário aprendermos a importância, né, de perdoarmos uns aos outros, de buscarmos vivermos, de suportarmos uns aos outros em Cristo Jesus, né? Então, essa é a nossa palavra hoje de forma bem sucinta, né, mais clara, que nos ensina acerca da necessidade, da importância de amarmos uns aos outros, de perdoarmos uns aos outros, porque isso é saudável, né? Isso é importante para nós cristãos. Diante desta questão, diante deste assunto aqui tratado nesta manhã, a pergunta que devemos nos fazer, ou a avaliação que devemos trazer sobre a nossa vida, né, aí prestes a terminar mais um ano, né, é como estão os nossos relacionamentos, né, como temos nos relacionado com as pessoas. Você cultiva mágoa no seu coração, né, para com alguma pessoa, né? Perdoe essa pessoa, libere perdão sobre a vida dessa pessoa, né? Ou se você ofendeu alguém, busque essa pessoa, né? E busque o perdão dela, peça perdão a essa pessoa, se reconcilie, né? Não guarde isso para você. A Igreja do Senhor, concluindo aqui a nossa palavra, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vive verdadeiramente o Evangelho quando se torna uma comunidade de amor, na qual os pecados são de fato perdoados, as pessoas são curadas e tornam-se amadurecidas em Cristo. O amor de Deus revelado a nós na história, na sua palavra, em Cristo Jesus, precisa ser exercido hoje pela igreja, que é o corpo de Cristo, para a salvação de vidas preciosas. Quando o evangelho é pregado, irmãos, no poder do Espírito Santo, vidas são transformadas para a glória de Deus e pessoas aparentemente inúteis se reencontram com Deus, se reencontram consigo mesmo, se reencontram com os outros, passando a viver uma nova vida em Cristo. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus possa nos usar para pregarmos o Evangelho, para levarmos a transformação que há no poder do Evangelho e possibilitar as pessoas serem novas criaturas em Cristo Jesus. Que como servos de Jesus Cristo, conhecedores da palavra, que já somos, né, nós possamos aprender a importância de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, porque o perdão, ele cura a alma. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí um fim de ano abençoado por Deus. Já desejo a você um feliz 2022, que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus dê a todos nós saúde, que Deus continue nos guardando, nos fortalecendo e sempre suprindo as nossas necessidades. Esse é o nosso desejo, né? A nossa oração, que Deus possa continuar abençoando nossa igreja, nos capacitando a cada dia para a obra de Cristo, para glorificarmos a Deus através das nossas vidas, através do trabalho da Igreja Batista Bairro Matadouro. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado a Deus querido por tantos momentos que no decorrer deste ano nos reunimos, ó Deus, presencial, através dos vídeos, para estarmos estudando a Tua Palavra. Obrigado, Deus querido, por aqueles que participam conosco, Deus. Pai, que o Senhor nos ajude a não sermos somente ouvintes da Tua Palavra, mas também a sermos praticantes, a colocarmos em prática, ó Deus querido, tudo aquilo que aprendemos ao longo deste ano com a Escola Bíblica Dominical, Deus. Ajude-nos como Igreja de Cristo, como servos do Senhor, Deus, a sempre termos zelo pela Tua Palavra, zelo pelas coisas relacionadas ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus querido, pelo Teu cuidado. Ajude-nos, ó Deus, a exercitarmos, ó Pai querido, a prática do amor, do perdão, da reconciliação para com o nosso semelhante. Somos imperfeitos, ó Deus, e lidamos com pessoas imperfeitas, pessoas que são sujeitos a errar, a falhar, assim como nós. Que o Senhor nos possibilite, ó Deus, como Igreja de Cristo, em família, entre amigos, a vivermos bem, ó Deus, a vivermos dando testemunho do Senhor e também, ó Pai querido, a perdoar aqueles que nos ofendem ou quando formos ofendidos, buscarmos o perdão quando necessário, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Deus.
perdoa os nossos pecados, ó Deus querido, perdoa as nossas falhas e nos abençoe a cada dia mais. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje à noite, às 19h30, nós teremos o nosso musical de Natal, O Amor Nasceu. Participe conosco, convide pessoas a participarem conosco, né, e a declararmos esta mensagem maravilhosa do Natal. A mensagem do Natal é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A mensagem do Natal é que Jesus Cristo é a única esperança. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.